constante, verdadeira de defesa das mulheres do Brasil. E em relação ao tema que trazem vocês aqui e é objeto de toda a minha atenção e escuta, o meio ambiente. Eu recentemente representei o Parlamento Brasileiro na COP26, a Conferência Mundial do Clima, realizada no Reino Unido, na Escócia. E lá pude observar com muita clareza duas coisas que me impactaram muito. A primeira delas, de que meio ambiente, que antes era, equivocadamente devo dizer, taxado como um tema romântico, poético, da esquerda, dos artistas, tornou-se uma preocupação mundial. O meio ambiente tornou-se um tema objeto de preocupação do capitalismo, por razões óbvias, sentidas por todos nós, como em Minas Gerais, o meu estado, sofrendo com as chuvas, o Rio Grande do Sul sofrendo com a estiagem, coisas que nunca aconteceram, estão acontecendo, fruto do meio ambiente. Então houve, evidentemente, uma grande considerável evolução e amadurecimento da preocupação em relação a esse tema no mundo. E o Brasil, definitivamente, para a sua sobrevivência enquanto economia, e uma grande economia que congrega mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, que, se não quiserem considerar como seres humanos, que considerem pelo menos como consumidores, esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. Então esse discurso, antes poético para alguns, tornou-se de fato uma preocupação nacional e este Senado da República tem evidentemente esta preocupação. Tanto o senador Jacques Wagner, que pautamos projetos da Comissão de Meio Ambiente sob a tutela do senhor, para a adaptação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas ao Acordo de Paris e outros projetos, inclusive de antecipação das metas de redução da emissão de gases de efeito estufa. Esses são os projetos que até aqui foram apreciados pelo Senado em matéria de meio ambiente, todos com o objetivo de salvaguardar o meio ambiente. Não é isso, Contarato? Então nós temos essa preocupação que foi por mim sentida e voltei no mês de novembro com essa clareza de que se o Brasil se apartar dessa pauta do meio ambiente, estará fadado ao seu insucesso econômico. A segunda impressão que tive é que há, e é uma impressão impactante, da péssima imagem do Brasil lá fora, em termos de preservação do meio ambiente. Ora com razão, ora sem razão. É evidente que nós temos um problema hoje ambiental crônico e gravíssimo que todos reconhecem que é a razão de ser da preocupação do aquecimento global e que deve ser a contribuição do Brasil, que é o desmatamento ilegal das nossas florestas, inclusive da floresta amazônica. Isso é um problema, isso é evidente, isto existe e não adianta querer jogar a poeira por debaixo do tapete, porque nós temos que enfrentar este problema. Mas, por outro lado, Caetano, eu senti também uma incompreensão da comunidade internacional com uma realidade nacional que também existe. Nós temos no Brasil, hoje, uma matriz energética limpa muito mais do que todos os outros países da América Latina, fruto de uma sucessão de acontecimentos de diferentes governos. Eu não vou apontar um governo A ou um governo B, até porque eu sou absolutamente independente ao governo, eu sou presidente do Senado e sou chefe de um poder e eu tenho que ter essa independência. Mas no Brasil nós temos uma matriz energética limpa. Nós temos uma legislação ambiental atual que impõe a quem é o detentor da terra limites de produtividade, inclusive com cotas, com mínimos de preservação e de área de reserva, de 20% a 80%, como é no bioma amazônico, nesse último caso, de 80%. Nós temos uma lei ambiental, a Lei 9.605, dos crimes contra a flora e a fauna, absolutamente rígida, com previsão de penas, inclusive penas chamadas penas corporais, de privação de liberdade, para aqueles que atentem contra o meio ambiente. O Brasil é um dos poucos países
e é o único caso em que o crime contra o meio ambiente pode ser atribuído a uma pessoa jurídica. Nenhum outro crime pode ser atribuído a uma pessoa jurídica. No caso do meio ambiente, sim. Então nós temos uma evolução de 20 anos que deve ser considerada. Mas nós não podemos, a pretexto disso, deixar de reconhecer os problemas que temos. E quando se ventilam projetos, e aí digo, é absolutamente legítimo numa casa democrática que haja divergência de ideias. Nós também, evidentemente, devemos reconhecer que no Brasil, o agronegócio brasileiro tem servido para o Brasil e para o mundo em termos de segurança alimentar, e ninguém aqui vai discordar disso. Nós temos que valorizar pontos que são pontos importantes da nossa produção e do nosso desenvolvimento econômico. No entanto, o nosso grande desafio hoje é fazer compatibilizar o desenvolvimento econômico que garanta emprego, renda, arrecadação, que garanta a segurança alimentar do Brasil e do mundo, com essa pauta que é inafastável, que é a da preservação do meio ambiente. E quando se identifica um projeto de regularização fundiária, é evidente que se tem que encontrar um equilíbrio entre a necessidade, que muitos já defenderam e continuam defendendo, do sujeito ser o detentor da terra, que foi uma longa discussão, uma longa reivindicação ao longo de anos no Brasil, com a impossibilidade evidente de se titularizar uma ofensa ambiental ou uma grilagem de terra. Esse é o ponto de equilíbrio de um projeto que vise dar a regularização fundiária. Assim como a modernização de algum marco legislativo referente a licenciamento ambiental, que não significa, ou que não deve significar, um passe livre para o desmatamento, para a violação ambiental, para licenciamentos absolutamente sem regras. E o que é que nós temos hoje de realidade no Senado Federal? Embora haja um grande apelo em relação a todos esses projetos, muitos deles já há algum tempo aprovados na Câmara dos Deputados, nenhum deles foi objeto de minha parte e da Colégio de Líderes do Senado, de um assodamento para se colocar no plenário do Senado Federal. E assim não será. Nós vamos ter toda a cautela de cada um desses 5 projetos que foram aqui tratados nesse documento que recebi, de terem a destinação, o zelo, o cuidado, a tramitação digna e proporcional à importância do que eles representam. Porque, repito, nós não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais apartados e afastados da pauta do meio ambiente. Então, o compromisso que faço com o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, com os senadores que aqui estão e que defendem essa causa, e com vocês da sociedade civil organizada, muito bem representados aqui pelo Caetano Veloso, pela Paula Lavigne, por outros que aqui se pronunciaram, é esse compromisso de que nenhum desses projetos será diretamente pautado no plenário do Senado Federal, sem a apreciação e sem a tramitação devida no âmbito das comissões permanentes e temáticas da Casa. E é importante dizer que o presidente do Senado e o presidente do Congresso pode muita coisa, mas não pode tudo. Eu sou, antes de tudo, aqueles que me conhecem sabem, eu sou um democrata. Eu respeito a vontade do que seja a maioria do Congresso Nacional e a maioria do Senado Federal. Mas eu tenho as minhas prerrogativas de dar a cadência devida a cada um desses projetos para que eles possam ser amadurecidos. Quantas vezes nós identificamos projetos que vieram com um viés completamente criticado, demonizado até, e que no meio do caminho se transformaram em grandes soluções legislativas, como foi a solução do projeto das vacinas, concebido pelo senador Randolph e por mim, num acordo com o governo que permitiu a aquisição de vacinas
no Brasil da Pfizer, da Janssen, etc. Então são exemplos de processos legislativos maduros, sem assodamento, sem atropelo, ouvindo a sociedade civil organizada, ouvindo aqueles que melhor do que a gente às vezes conhecem daquela matéria. E o que peço a todos é que haja um aprofundamento em relação a cada um dos artigos, parágrafos, incisos de todos esses projetos, para que identifiquemos quais são os pontos de convergência para o bem do Brasil. É isso que eu vou estabelecer como critério, como tenho estabelecido até aqui, em especial sobre temas que guardam tanta relevância quanto esses que são aqui abordados por este movimento. Então tem esse compromisso, esse movimento tem o meu compromisso dessa cautela, dessa cadência, deste trâmite, ouvindo a sabedoria maior do Senado, que não é a do presidente, que é a do Colégio de Líderes Partidários, que é a do plenário do Senado Federal, para que tenhamos um desfecho